Salve, salve família aqui do canal. Hoje a gente tá no nosso sexto ou sétimo vídeo e a gente vai ver hoje simplesmente material aqui. Senhor dos Anéis, a trilogia, ok? E cara, essa trilogia tem filme, tem muito material, ela dispensa apresentações, né? Mas mesmo assim eu vou falar aqui mais ou menos um pouquinho sobre ela, uma introdução sobre ela. Ela é uma obra de 1984, tá? Ela trata de uma jornada que é sobre uma jornada apocalíptica, uma jornada de perseverança e uma jornada fantástica no mundo de fantasia. E eu quero lembrar para vocês que não vai ter spoiler aqui, tá? Então, se você não assistiu o filme, não leu os livros, não se preocupe, não vai ter spoiler. Então, começando a nossa análise, nosso comentário, vamos lá. Cara, esse material ele é interessante porque ele consegue, tipo, ele traz uma perspectiva de um universo que parece que ele não foi criado pela mente do ser humano. Parece que ele já existia e o autor, que é o Tolkien, ele foi lá e simplesmente pegou o que ele viu e começou a escrever, ele escreveu aquilo, porque parece que aquele universo não foi uma criação, parece que ele já existia, entendeu? E cara, que coisa interessante. Como é que isso saiu da cabeça de um ser humano? É isso que eu fico pensando. Outra coisa, é um universo complexo, né, e tal, incrível isso. Outra coisa, cara, quando eu li esse livro, eu senti uma coisa muito forte em mim, que foi a ideia de perseverança. Que tipo, quando as pessoas estão lá, né, no momento de muito desespero, momento que você está no meio de uma guerra mental, até um problema muito grande na sua vida, eu aprendi com esse livro que você tem que perseverar, você tem que resistir àquilo. Às vezes não dá, às vezes dá, às vezes é muito difícil, mas se você perseverar, se você manter a calma e tal, e trabalhar aquele momento com raciocínio, com calma, com bravura até, que a gente vai falar daqui a pouco, você vai conseguir passar por aquele momento, ou pelo menos você vai conseguir aprender alguma coisa, tirar alguma coisa daquele momento. Então esse pensamento ele se fortaleceu na minha mente por causa que eu li esse livro aqui, pessoal. Outra coisa é relacionada a isso também, tendo em vista os diversos tipo contratempos que os personagens passam nesse livro, nesse material, as diversos conflitos, guerras e tal. Cara, eu vi que assim, se você tem uma guerra na sua vida, cara, você tem que às vezes um meio de você enfrentar ela e vencer ela é você ter bravura, você ter coragem, você ter de novo perseverança. É você ter bravura, é para você ter meio que aquela vontade de você querer acabar com aquele problema, você ter perseverança para você resistir, como eu falei, e você ter coragem, não é coragem de ter ausência de medo, é coragem de você saber lidar com medo e você saber administrar o seu medo, sabe? Então, de novo, isso tudo se fortaleceu porque eu li esse material. Esses três livros passaram essa ideia muito forte para mim, sabe? Então, tem outra coisa também que é nesse material, foi o primeiro material, eu acho que é o primeiro material que eu vi na literatura, eu acho que é o mais antigo na literatura fantástica, né, fantasia medieval, que ele traz um personagem feminino forte, né? Uma mulher forte, decisiva, guerreira e tal. Isso não é spoiler, tá? Quando vocês lerem ou assistirem o filme, vocês vão descobrir quem é. Mas, cara, eu achei isso bem legal, né? Isso não é normal, isso não era normal antigamente. E principalmente numa obra que trata de literatura clássica, literatura clássica não, literatura medieval e tal, de fantasia. E tem uma personagem feminina forte e tal, e eu achei legal, diferente isso. E eu acho que isso é uma coisa boa pro livro, porque hoje em dia a gente vê muito isso, né, na literatura fantástica. E eu acho que começou aqui, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros com certeza. Cara, tem outra coisa também que a gente vê muito, não só em livros de fantasia, mas em livros de qualquer tipo, que é, por exemplo, tem uma cena de uma luta que acontece no livro, tem uma cena de luta, aí o autor vai descrever aquela cena. Aí o autor pega e fala que o personagem lá, ele se movimentou do jeito tal, que ele fez aquilo, fez isso, e ele deu uma cambalhota e deu um soco com o braço e com outra mão, ele fez aquilo, que no final você não consegue entender nada do que aconteceu. Isso eu tenho o prazer de falar que não acontece aqui. Você consegue entender as lutas,
os combates muito facilmente. O autor ele conseguiu reproduzir essas cenas muito sutilmente, de forma bem precisa. E isso eu achei que todo livro de fantasia que eu leio sempre tem tipo um combate, uma luta que você não consegue entender nada do que acontece, né? Pelo menos acontece comigo. Só que esse aqui é bem simples, bem legal, bem dinâmico. E você consegue ler e entender tudo dessas cenas de luta, né? Que eu acho que é bem importante numa fantasia medieval. Bom, agora pessoal, falando mais sobre o livro, a gente tem que ele não é apenas uma obra perfeita, né? Afinal, o que é perfeito, né? A gente tem também que essa obra, ela é de uma obra de universo complexo, certo? O que é bom, mas, cara, é complexo até demais. Tem partes que o autor, o Tolkien, ele pega e dá muito background histórico sobre tudo, entendeu? Tem uma parte que ele fala que tem o rei, aí o rei tem um escudeiro, e o escudeiro tem um cavalo, e o nome do cavalo é tal, que veio da raça dos cavalos tal, e não sei o que. Aí tem uma árvore que vem das árvores tal, que veio do país tal, que veio da onde não sei o que. Isso chega a ser até meio que cansativo. Isso é legal, tá? Mas tudo em excesso faz mal. Eu acho que tem vezes que ele até exagera nisso. Mas se a gente for exagerar, é melhor que seja pelo excesso, né? Não sei. E acho que o Tolkien exagerou aqui pelo excesso, tá? Bom, a linguagem, ela é fácil de entender, ela é acessível, ok? Mas ela é uma linguagem diferente. É uma linguagem diferente pelo fato de que o Tolkien, ele escreveu esse livro lá nos anos 50. E pelo fato também de que eu acho, isso é uma coisa minha mesmo, mas eu acho que aconteceu isso, que ele queria passar uma aura de tempos medievais, de literatura medieval. Aí então os personagens eles falam de um jeito mais poético, mais, entendeu? Com palavras mais rebuscadas, mais tipo, a minha espada é a fende a escuridão que quer vir sobre conquistar a cada canto do mundo existente, entendeu? É um negócio tipo assim. Aí ele tem essa linguagem mais poética que para você, tipo, para algumas pessoas pode ser um empecilho, mas se você gosta disso, cara, é até uma coisa boa para você ler, enquanto você tá lendo, né? Então, tem essa questão dessa linguagem, que pode ser um empecilho para algumas pessoas, para outras não, mas dá para entender, tá? A linguagem é bem fácil de entender, sim. E também tem outra coisa, que são os poemas, que eu sinceramente achei que não foi necessário. Eu não sei se foi por causa do problema de tradução. Eu só sei que os poemas eles foram até chatos, infelizmente, pra mim. Ele, tipo, muitos poemas eles não tinham rimas e tal. E eu gosto de ver rima num poema e tal, né? Aí eu acho que vai de cada um, mas eu acho que os poemas não foram, sei lá, necessários. Eu acho que podia ter contado a história dos poemas de uma outra maneira, tá? Mas eu acho que isso vai de cada um. Às vezes você até gosta dos poemas que estão lá, mas eu sinceramente achei que foi até chato, sinceramente, esses poemas. E além disso, tem problemas que são de muitos livros de fantasia, que você, pelo universo ser muito grande e complexo, você não sabe muito bem aonde os personagens estão, tipo, geograficamente, entendeu? Porque eles estão se movimentando direto. Um dia eles estão aqui, aí o autor fala, ele foi pro norte, depois foi pro leste e chegou em tal. Ele foi pro norte, depois pro leste, depois pro sudoeste e tal, não sei o que. Aí acontece que você fica meio perdido nisso. E isso pode meio que retardar, atrapalhar a leitura, porque você volta, né? Se você for sei lá, mais detalhista, assim, né? Você volta e, peraí, como é que eles chegaram aqui? Como é que eles foram pra cá? Como é que eles chegaram aqui? Eles não estavam aqui, então como é que eles foram parar aqui? Aí você tem que voltar pra ver e falar, tá, então tá. Aí isso pode meio que retardar a leitura. Mas isso para outras pessoas pode nem acontecer também. Outra coisa que também acontece em muitos livros de fantasia, e eu acho que em livros de qualquer tipo de ficção, e até de não ficção, é que é difícil, só que depende do autor, né? É difícil você entender como é o ambiente que o personagem tá pela descrição do autor. Às vezes o autor descreve de uma forma muito rápida assim, aí você fica meio perdido enquanto os personagens eles estão se locomovendo por aquele ambiente, entendeu? Você tenta imaginar, só que você não consegue, porque sua mente fica, peraí, mas esse lugar tem 2 andares? Ele não falou isso, mas ele tem
um patamar superior, mas ele tem um patamar inferior, como assim, entendeu? Aí você, nessas descrições dos ambientes que os personagens estão, você pode meio que se perder e isso pode até causar um, sei lá, um aborrecimento em você, porque você não conseguiu entender e tal. E falando dos contras, pessoal, eu creio que seja isso. E dito isto, pessoal, uma recomendação que eu faço, se você for legal, vou mostrar aqui pra vocês, é você marcando com post-its, né? Post-its é isso aqui, ó. É isso aqui, esse negócio aqui, pra você escrever em cima, né? E marcando com flagged, que é esses negócios aqui pra você marcar o que você achou interessante. Por exemplo, uma frase que você achou interessante. Aí você marca com esse flagged e o que você achar interessante da história, você escreve lá e coloca com um post-it, que é um bloquinho de notas. Esse aqui, vou mostrar aqui pra vocês, eu marquei muito esse daqui, né? Porque eu simplesmente fui marcando o que eu achei interessante. E só que eu não recomendo vocês fazerem isso, eu recomendo vocês marcando exatamente do jeito que eu falei agora, escrevendo com post-it, que é relacionado à história, e com flag vocês marcam, colocam nas frases que vocês acharem interessantes, né? Aí eu recomendo isso porque, como eu falei, o universo é complexo, é grande. E para você meio que se localizar melhor na história, e se você quiser entender o universo da Terra-média, do Senhor dos Anéis, eu acho que é muito importante você marcar essas partes, porque senão você vai se perder, sabe? Então, dito isto, pessoal, eu faço essas recomendações, falei dos prós e contras, e se fosse para dar uma nota, eu vou dar um 9 de 10 para esse material, tá? É um material fantástico, eu recomendo não para todos, mas eu creio que aqueles que gostam de fantasia, mesmo se for iniciante, eu recomendo para você também. É uma leitura fácil. Eu acho que é uma obra assim que é marcante, com certeza é marcante para quem gosta de literatura. Para literatura é uma obra marcante, tá? E pessoal, eu dou 9 de 10. Esse livro tem aproximadamente, tipo, o primeiro deve ter umas 400 ou 500, o segundo umas 300 e o terceiro umas 400 também. É muito, mas vale a pena sim, é uma história sensacional, é uma história épica, pessoal, uma história assim de proporções gigantescas, cara. É lindo, cara, é uma história linda e tal. E dito isso, pessoal, nota 9, recomendo não para todos, mas para você que gosta de fantasia medieval e que está, quem sabe, até pensando em começar assim, porque esse livro, como eu falei, é fácil de entender e tal. E é isso. Deixa eu ver se eu esqueci. Bom, é isso, pessoal. Então o vídeo acaba por aqui e agora eu só queria agradecer. Pessoal, para quem está acompanhando desde do começo, para quem está acompanhando a partir de agora, seja uma pessoa, duas pessoas, seja 0 pessoas, pessoal, eu vou aqui fazer o de sempre e agradecer a cada um de vocês por deixarem sua visualização, por compartilharem, por curtirem. Se vocês não compartilharem ou não curtirem, tudo bem. O importante é que vocês tenham uma experiência boa, estejam em paz. E dito isso, pessoal, recomendo muito esse livro. Espero que vocês estejam tendo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E eu vou ficando por aqui. Se você não me acompanha no Instagram, eu vou deixar o link aí, o Instagram aí embaixo para você me acompanhar. E é isso então, valeu, falou, até mais.